Salmo de número 91. Eu vou ler todo ele e a gente vai abordar parte a parte. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, queridos? Esse é um versículo muito conhecido, é um salmo muito conhecido, porém pouco refletido e muito menos ainda obedecido. Ele nos traz promessas extraordinárias da parte de Deus. Você observa que do versículo 2 até o 16 são só promessas. Promessas extraordinárias, promessas que tornariam a nossa vida, a vida que todos nós sonhamos em ter. Uma vida de proteção, uma vida de livramento, sabe? Uma vida onde as nossas orações são respondidas, sabe? A vida ideal que nós sonhamos. Porém, essas promessas, elas são destinadas a um grupo específico de pessoas. Há um caminho para se tornar herdeiro dessas promessas. Essas promessas não é para todo mundo. Essas promessas não é para todo ser humano. Essa promessa não é para toda criatura de Deus. Porque todos nós, todo ser humano é criatura de Deus, porque foi criado por Deus. Essa promessa, ela tem um público específico a quem ela é destinada. E há um caminho para se tornar herdeiro delas. E o caminho não é usar esse texto como um mantra. Porque tem muita gente que usa o Salmo 91 para ficar repetindo ele no momento de dificuldade. O Salmo 23 e o 91 está na boca de todo o povo. Apertou o sapato, como dizia minha mãe, corre para o Salmo 91, corre para o Salmo 23 e começa a recitá-lo. Só que o caminho para se tornar herdeiro de todas essas promessas não é usá-lo como um mantra, repetindo frequentemente, muito menos usá-lo como um amuleto. Quem aqui já viu numa casa a Bíblia aberta no Salmo 91, lá na sala, de janeiro a dezembro? Sim ou não? Se não estava no 91, estava no 23. Ai do vento, se atrever a virar página. Ai da secretária que ao limpar, mude de página. É tragédia anunciada. Usam como um amuleto, como se o simples fato da Bíblia estar aberta numa estante fosse fazer com que aquelas promessas se cumprissem na vida de quem mora naquela casa. Tem muito crente aí usando a Bíblia como um amuleto. Se é para usar amuleto, é melhor você pendurar um pé de coelho no pescoço. Olha só como é que é o ser humano.
O cara coloca um pé de coelho para dar sorte. Se desse sorte, o coelho não tinha perdido o pé, querido. O pé não deu certo, não deu sorte nem para o coelho, que é o dono, vai dar sorte para você. Mas tem gente que usa o Salmo 91 como um amuleto e deixa ele exposto lá. Antes de falar de como você acessar as promessas, eu quero falar primeiramente das promessas. Porque talvez você, entendendo a grandiosidade das promessas que estão aqui, talvez no final você decida que vale a pena se tornar alguém que vai ser herdeiro dessa promessa. Tem um ditado que diz que se você quer convencer um homem a construir um navio, mostre para ele onde o navio pode levá-lo. Que isso vai fazer com que ele realmente se motive a construir. Então, se eu quero convencer alguém a se tornar herdeiro dessa promessa, primeiro eu preciso falar para você da grandiosidade que são essas promessas contidas nesse livro, especificamente nesse capítulo. Então, o que o texto diz? A primeira promessa é de proteção e livramento. A promessa de Deus é de que esse grupo específico, que nós vamos no final saber quem é, o que vai ter para ele? Primeiro, ele vai ter refúgio. Ele diz, ele pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio. O que é lugar de refúgio? É um lugar para onde nós podemos correr na hora da tempestade. Você está na rua, de repente vê uma chuva, você procura um lugar para se refugiar, para se abrigar, sim ou não? Refúgio é lugar de proteção. Ele diz, esse grupo de herdeiros, eles podem contar comigo, eu vou ser o refúgio deles, eles vão ter onde se proteger no momento das tempestades. Ele fala, eu serei a sua fortaleza. Fortaleza fala de um lugar seguro. Você lembra nos filmes quando falam daquelas prisões, aqueles presídios de segurança máxima, quando se refere à capacidade de segurança desses presídios, se fala, não, lá é uma fortaleza. Você já ouviu falar isso, sim ou não? O que é a fortaleza? É a ideia de algo que não pode ser invadido, que não pode ser acessado, né? Que é extremamente bem protegido. Ele está dizendo, eu serei a sua fortaleza. Ou seja, nada, o inimigo não vai poder avançar. Você vai estar protegido, você vai estar guardado. Mas ele fala também do livramento. No versículo 3 ele diz, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Livramento, querido, você não tem noção de quando nós nos tornamos os herdeiros dessa promessa. Nós somos livrados todos os dias de coisas que nós nem percebemos. Você não tem noção de quantos livramentos Deus nos dá por dia, sem que a gente nem perceba. No versículo 4, ele faz a promessa de abrigo. Ele diz, ele o cobrirá com as suas penas, e sob, embaixo, não é em cima, não é sobre, ele diz, sob as suas asas, você encontrará refúgio. A ideia é de um pássaro com as asas abertas e a gente embaixo. Não sei se você já viu um pássaro quando ele está protegendo o filhote de qualquer ameaça. Às vezes o filhote está no ninho, quando vem o gavião, ele abre as asas aqui. Tem uma outra figura de linguagem que a Bíblia usa, falando da galinha que protege os seus pintinhos. Tenta chegar perto de uma galinha quando ela está protegendo os pintos. Quem já tentou? Você sabe qual é a reação dela, né? É isso que Deus está querendo dizer. Ninguém toca, ninguém chega perto. Pensa num negócio brabo. Parece mulher quando acorda. Viu? Uma galinha quando ela está protegendo os pintinhos dela, é igual mulher quando acorda. Se você não der um tempo para a coisa acalmar, né? O negócio fica complicado. No versículo 7, ele vai falar da segurança. Promessa de segurança. Ele diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele diz, nenhum mal, nenhuma desgraça alcançará a tua tenda.
Queridos, eu só vou citar, eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque são promessas que nós já conhecemos, eu só estou lembrando você. No versículo 11, ele vai falar, né, sobre a proteção espiritual. Ele diz, aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eu cresci pensando que eu tinha anjo da guarda. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu descobri que eu tenho uma guarda de anjos. É muito mais do que um anjo. A Bíblia fala que os anjos são seres celestiais, ordenados por Deus para servir aqueles que servem a Deus. E ele fala dessa proteção espiritual. Ele diz, os anjos segurarão nas suas mãos, para que você não tropece em nenhum dos seus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Você poder andar, conduzir a sua vida com a certeza de que, por mais que você não veja alguns obstáculos, por mais que você não veja alguns buracos, os anjos vão te livrando. Eles vão te conduzindo. Isso é promessa. Tudo isso são figuras de linguagem que Deus usa para mostrar o nível de proteção e o nível de livramento que Ele pode proporcionar a esse grupo de pessoas a quem é destinada a promessa. Ele usa várias alegorias para nos mostrar isso. E aí eu pergunto para você, quem aqui gostaria de ter uma segurança privada 24 horas por dia? Levanta a mão. É disso que essa primeira parte das promessas fala. Proteção, livramento, segurança. A segunda promessa é de nos livrar do medo. Querido, se tem uma coisa que tem travado, que tem impedido as pessoas de viverem a vida abundante que Deus tem para elas, é o medo. Você não tem noção dos milhões de pessoas dentro das igrejas que são dominadas pelo medo. E o medo as impede de viver a vida abundante que Deus tem para elas, de desfrutar das promessas e dos planos de Deus para a sua vida. Tem gente que não viaja porque tem medo de avião. E o medo acaba impedindo ela de desfrutar de muitas coisas maravilhosas que ela poderia desfrutar caso ela vencesse o medo. Tem gente que não dorme direito porque tem medo. Eu tinha um amigo, quando eu jogava profissional, a gente viajava muito. E às vezes a gente ficava em alojamentos de estádios ou de ginásios, às vezes em hotéis. E quando a gente ficava em hotel, ninguém queria ficar no quarto com ele. Por quê? Querido, o cara já tinha quase 35 anos. Se você apagasse a luz do quarto, o cara entrava em pânico. Sabe o que é pânico? Não era medo, não. Ele tinha pânico. Então tinha que dormir com a luz acesa. E se ele dormisse, apagasse a luz, ele acordava. Eu nunca vi um negócio daquele. Eu acho que tinha um demôniozinho, quando apagava a luz, ele dizia, apagar a luz. E ele acordava. Medo do escuro. Tem gente que não dizima e não oferta na igreja porque tem medo de faltar. E por não obedecer um princípio, não desfruta da promessa que Deus tem para quem cumpre um princípio. O medo impede ela de desfrutar da promessa. Falando isso, eu quero dar um testemunho. Há 3 anos atrás, quando nós compramos esse terreno, quem está conosco há mais tempo sabe disso. Eu e a minha família ofertamos o único carro que a gente tinha de entrada na compra desse terreno. Nós tínhamos quitado o nosso carro e nós demos ele de entrada no valor de 50 mil para comprar esse terreno. Ficamos a pé um tempo, depois compramos um outro financiado para pagar ele todo de novo. E esse mês de março, nós pagamos a última parcela do nosso carro e Deus nunca deixou faltar nada para nós. Deus nunca deixou faltar, nós nunca atrasamos uma parcela. E mais ainda, durante esses 3 anos, Deus nos prosperou pessoalmente, ministerialmente, profissionalmente, em todas as áreas da nossa vida. Pensa num sorriso quando a minha filha disse, esse é o último mês do HIV. Pensa numa notícia boa de receber.
Porque às vezes você tem medo de obedecer o que Deus manda você fazer. E quando você não obedece, você não desfruta da promessa. Se eu não tivesse tido coragem de ofertar meu carro, talvez nós não estivéssemos vivendo isso aqui. Talvez nós não tivéssemos comprado o terreno, a gente tivesse construído num outro lugar, e a gente estivesse vivendo muito abaixo daquilo que Deus tinha para nós. Tem gente vivendo abaixo das promessas que Deus tem, porque tem medo de obedecer. O medo trava. Tem gente que não se converte, porque tem medo do que os outros vão pensar. Eu sei do que eu estou falando, querido. Quantas vezes eu estava na igreja, o pastor fazia um apelo, o Espírito Santo dizia, é hoje. Aí eu começava a lembrar, quando eu chegar no treino amanhã, o que esses caras vão falar de mim? O que vão pensar? O que fulano vai pensar? Tem medo do que os outros vão pensar, sabe? Tem medo de como vai ser a vida. Se eu entregar minha vida para Jesus, se eu decidir me converter, como é que vai ser? Eu não vou mais poder isso, eu não vou mais... Aí o medo toma de conta, e aí você recua. Aí você não faz o que deveria fazer, e consequentemente não desfruta do que iria desfrutar. O que falar de pessoas que estão com seus ministérios travados por causa do medo? Gente que Deus chamou para pregar e tem medo do altar. Gente que Deus chamou para cantar e tem medo do altar. Gente que Deus chamou para liderar e tem medo da célula. Gente que Deus chamou para cumprir um propósito, mas o medo está travando. E se eu não cumpro o propósito de Deus para a minha vida, primeiro, eu nunca vou ser plenamente feliz. Você pode ganhar dinheiro, você pode ter status, você pode ter o que você tiver. Se você estiver fora do propósito de Deus para a sua vida, você nunca vai ser plenamente feliz. E tem gente que não está cumprindo o seu propósito por causa de quê? Do medo. O medo trava. E aí não desfruta da promessa de que Deus tem para quem cumpre o seu chamado. Quem aqui gostaria de viver uma vida sem medo de nada? Glória a Deus. Pois é, a promessa de Deus é que os herdeiros dessa promessa, eles não terão medo. Sabe, o versículo 5 e 6, ele diz assim, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mas não vamos entrar em detalhes, o que era peste, o que era flecha. Não é o caso. Porque eu quero que você entenda que ele está dizendo que as pessoas que fazem parte desse grupo, a quem é destinada a promessa, eles viverão uma vida sem medo de nada. O medo não os impedirá de avançar. O medo não os impedirá de obedecer. O medo não os impedirá de viver uma vida ousada. O medo não os impedirá de viver uma vida abundante. O maior inimigo da nossa fé é o medo. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero, porém de coisas que eu não estou vendo. E não tem nada que cause mais medo do que você dar um passo sem saber onde você está pisando. O medo tem impedido muitas pessoas de avançar. A terceira promessa é uma promessa de autoridade espiritual. Tem muita gente dentro das igrejas e fora dela, é claro, que não tem autoridade no mundo espiritual. Tem muita gente que tem medo do demônio. Muito crente. Tem crente que, em vez dele expulsar o demônio que expulsa ele. Tem uma história que diz que o pastor estava pregando na igreja batista, vou falar batista porque nós somos batistas, né? E disse que a mulher ficou possessa no culto. Aí quando a mulher começou a ficar possessa, que deu aqueles 2 gritos e um básico, a igreja, saída pela esquerda. Aí disse que o único que ficou foi o pastor. Quando o pastor se aproximou e foi botar a mão, o demônio olhou e disse, tu que vive na pornografia vai querer me expulsar? Vaza também, senão eu vou revelar o resto. Expulsou até o pastor da igreja. Não tem autoridade espiritual, porque o que nos dá autoridade no mundo espiritual não é tempo de igreja. Deixa eu te falar uma coisa, antiguidade,
funciona lá no meu trabalho, lá no bombeiro. A antiguidade funciona lá no quartel do Coronel Ulisses. A antiguidade funciona no militarismo. No céu não vale antiguidade. No céu o que nos dá autoridade é uma vida de santidade. É uma vida de intimidade com o Pai. O que lhe dá autoridade sobre demônio não é você gritar mais alto, não. Você pode chegar bem baixinho e dizer, ó, sai, em nome de Jesus. Não precisa gritar, não. Precisa fazer um espetáculo, não. A autoridade vem de uma vida de intimidade com Ele. A promessa de Deus é de que o herdeiro dessas promessas, olha o que Ele diz, Ele pisará, versículo 13, você pisará o leão e a cobra, você pisoteará o leão forte e a serpente. Autoridade espiritual. Quem gostaria de ter autoridade no mundo espiritual? Amém? Tem gente que nem quer ter, que é para não ter que encarar o bicho de frente, né? Tem gente que diz, não pastor, isso aí eu deixo. Uma vez o irmão ligou um líder de célula. Pastor, faz muito tempo. Pastor, tem uma irmã lá na célula que me ligou, que disse que o negócio, o bicho está pegando lá, tem uma pessoa, quem que vai orar lá? Eu falei, adivinha? Você, meu irmão. Não, pastor, você, meu filho. Você é crente? Sou. Está em pecado? Não, então vá lá. Ele foi. Com medo, mas foi. Porque na nossa cabeça, só quem pode expulsar demônio é pastor. Só quem pode expulsar demônio é o líder da intercessão. Deixa eu te falar, se Cristo está em você, a autoridade está em você. A autoridade está no nome de Jesus. Não está no título de pastor, não está no título de líder. A autoridade está no nome de Jesus. A gente precisa amadurecer com relação a isso. Ficou possesso perto de você, ora. Está enfermo, ora. Se o nome de Jesus está na sua vida, você tem autoridade. A quarta promessa é uma promessa de resposta às orações, companhia nos momentos difíceis, livramento e honra. Olha o que diz o versículo 15. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Vou livrá-lo, não é só livrar. Além de livrar, ele diz, vou cobri-lo de honra. Uau! Imagina você viver uma vida que você tenha certeza que você vai orar e Deus vai responder. Ele não está dizendo que vai fazer o que você quer, ou que vai te dar o que você pede, mas Ele vai te dar o que é melhor. Ele vai te responder. Ele diz, Ele vai clamar a mim, eu vou responder, eu vou dar resposta. No dia da adversidade dele, eu vou estar com ele. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia não promete que você não vai, ele não promete te livrar da fornalha, mas ele promete te livrar na fornalha. Ele não promete te livrar da cova, mas ele promete te livrar na cova. Ele promete estar contigo. Ele diz, eu vou livrá-lo e vou cobri-lo de honra. Lembra o que aconteceu com Daniel? Ele não foi só livre do leão, foi promovido, ele foi honrado, porque ele fazia parte desse grupo que nós vamos já conhecer. A quinta promessa é de vida longa. Toda pessoa emocionalmente e espiritualmente saudável, ela quer viver muito, sim ou não? Sim ou não? Quem aqui quer ir para o céu? Tem alguém que não quer? Ou é só preguiça de levantar a mão mesmo? Quem aqui quer ir para o céu? Vai baixar. Quem aqui quer morrer hoje? Agora nós estamos com um problema aqui. Você conhece alguém que foi para o céu sem morrer? Sim ou não? Eu não conheço. Toda pessoa emocionalmente e espiritualmente saudável quer ter uma vida longa. Então, ele fala, olha a promessa dele. Versículo 16, vida longa eu lhe darei. E aí vem a principal e mais importante e valiosa promessa, que ele diz, lhes mostrarei a minha salvação. Ou seja, além de ter uma vida de cuidado, de proteção, de provisão, de resposta das orações, uma vida longa, uma vida abundante,
ainda tem a promessa de salvação. Salvação de quê, pastor? Da condenação eterna. Só os salvos irão para o céu. Só os salvos herdarão a vida eterna. Então, começa com promessas importantíssimas para nós nessa vida, mas termina com a principal promessa, que é a promessa de vida eterna, de salvação. Agora que você conhece as promessas, na verdade você já conhecia, eu apenas lhe lembrei. Você gostaria de saber a quem se destina essas promessas? As promessas, elas começam no versículo 2. Só que no versículo 1, que nós não lemos propositadamente, nós encontramos os únicos que podem desfrutar dessas promessas. Você precisa entender uma coisa: uma das maiores mentiras do diabo desse século é de que todos os caminhos levam a Deus. A gente vive um relativismo muito grande, onde você colocar um caminho como única opção é quase que um crime. Mas a Bíblia aponta, por exemplo, a Bíblia diz, fala do louvor que a gente cantou, que a Bíblia diz que a todos quantos, eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas a todos quantos me receberam, eu lhes dei o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, filho não é, nem todo mundo é filho. Todo mundo é criatura, porque foi criado por Deus. Filho é somente aquele que decide crer no sacrifício da cruz, e por crer no sacrifício, começa a viver uma vida de acordo com a vontade dele. Só que o diabo vem e diz: não, no final vai todo mundo para o céu. Fica tranquilo. Você conversa, vive a tua vida do jeito que você quiser. No final vai ser todo mundo salvo. Por quê? Porque ele sabe que quando você bater lá no inferno, não tem mais jeito, como o pastor Cláudio disse. Você só vai descobrir se o inferno existe ou não quando você chegar lá. E aí não dá mais para voltar. Quem quiser arriscar, é livre. Só que esse texto, ele fala a promessa de salvação. Salvação de quê? Da condenação eterna, a qual eu e você estamos humanamente condenados sem Cristo na nossa vida. E aí vem então o primeiro versículo que eu quero ler com você, que é que revela para nós quem é o grupo que pode desfrutar de todas essas promessas, a quem é destinada essa promessa. Salmo 91, capítulo 1 diz assim: aquele que visita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Não é? Não é assim que está lá? Hã? Sim ou não? Como é que está lá? Aquele que... não é visita? Pensei que era visita. Se eu mudar essa palavra habita para visita, faz alguma diferença, sim ou não? Você acha que faz? Qual é a diferença que existe entre um habitante e um visitante? Qual a diferença entre alguém que habita e alguém que visita? Será que há alguma diferença? Por exemplo, você acha que os direitos de alguém que habita são os mesmos de alguém que visita? Sim ou não? Num condomínio, por exemplo, você acha que um visitante que está lá para visitar o morador que habita, ele tem os mesmos direitos que o habitante tem? Sim ou não? Ele entra pelo mesmo portão? Na maioria não. Alguns condomínios você não entra nem pelo mesmo portão do morador, você tem um portão para o visitante, sim ou não? Você não pode desfrutar da piscina, da churrasqueira, da mesma maneira que um habitante. Você pode até desfrutar se você tiver lá convite de alguém que habita. Você tem vaga garantida no estacionamento, sim ou não? Então você concorda comigo que há uma diferença entre habitar e entre visitar? Existem muitas, mas para mim a principal são nos direitos que cada um tem. Tem direitos que são reservados apenas para os habitantes, exclusivo para os habitantes.
Um habitante, ele tem acesso para desfrutar de coisas que o visitante não tem. Uma pessoa que visita a sua casa, ela tem direito à herança que o seu filho tem? Sim ou não? Não. Não tem. Pois é. O texto diz que todas essas promessas que nós lemos, elas são destinadas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Para aqueles que habitam e não apenas visitam. São para aqueles que moram com Ele. São para aqueles que têm uma vida de intimidade com Ele. São para aqueles que têm um compromisso com Ele. São para aqueles que têm uma aliança com Ele. Esses são os herdeiros da promessa. Para mim tem duas palavras-chave aqui para entendermos quem são esses herdeiros. A primeira é habitar. Que habitar é morar, não visitar. E a segunda é sombra. Para que serve uma sombra? Para proteger, sim ou não? Proteger do sol. Agora deixa eu te perguntar, você consegue desfrutar da sombra de uma árvore, ou de um prédio, ou de um sombrinha, ou de um guarda-chuva, de qualquer coisa, se você não estiver perto? Sim ou não? Sombra é algo que só se desfruta se estiver perto. Então as promessas é para quem habita e para quem vive perto, que é a mesma coisa. Você está conseguindo me entender, sim ou não? A promessa não é para qualquer um. Promessa não é para quem visita. Promessa não é para quem anda ficando. Promessa é para quem casa. Promessa é para quem tem aliança. Promessa não é para quem tem compromisso. Para quem não tem compromisso, é para quem tem compromisso. Então, tanto a palavra habita quanto sombra, que está no versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra de quem? De Todo-Poderoso, daquele que pode todas as coisas. Porém, eu só vou desfrutar disso se eu estiver perto, se eu tiver comunhão. Pastor, eu posso continuar sendo um visitante? Claro! Claro que você pode. Pastor, eu posso continuar tendo uma vida religiosa, de vir para os cultos, mas não estar constantemente próximo a Deus, sem ter uma vida diária de intimidade com Deus? Claro que você pode. Você só não vai poder desfrutar das promessas. Porque Deus não vai quebrar princípio. Deus é amor, é misericórdia, mas Deus também é justiça. Ele não vai contra a sua própria palavra. Você pode continuar sendo um visitante na igreja. Você pode continuar sendo um crente que só vem para a igreja no domingo, que não ora durante o dia, que não lê a Bíblia, que não tem comunhão, que não tem intimidade. Você pode. Você só precisa entender que nenhuma dessas promessas é para você. Se isso não tem problema para você, ok. Porque as promessas é para quem habita e para quem está sentado à sombra. Só tem como eu desfrutar da sombra se eu estiver perto. Se eu estiver com Ele toda hora, todo instante. Fica de pé em nome de Jesus. Nós temos dois tipos de visitantes. Nós temos aqueles que são da igreja, que estão na igreja, mas apenas visitam a presença de Deus. Ou seja, não tem uma vida diária de comunhão, não habita na presença dele todos os dias. Através da leitura da palavra, do jejum, da oração, do discipulado. Mas também nós temos aqueles que visitam apenas a igreja. E o desafio para você é que você decida se tornar um habitante da casa dele. Sabe, decidindo entregar sua vida a Jesus, decidindo entregar os seus caminhos a Ele de uma vez por todas. Talvez você um dia até foi habitante, mas você decidiu sair da casa do Pai e se tornar um visitante. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: filho, eu não quero que você apenas me visite, porque eu tenho saudade de você. Eu quero que você habite na minha presença. Eu quero que você habite na minha casa. Eu quero ter um relacionamento de intimidade contigo diário.
Deus está te chamando para voltar para casa. Ou talvez, tem muitos que às vezes estamos distantes dentro de casa. Hoje se fala muito de uma geração de filhos que são órfãos de pais vivos, que às vezes moram nas mesmas casas, mas não tem intimidade. E às vezes a gente está assim dentro da casa do Pai. E a gente visita a presença dEle de vez em quando, mesmo estando na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Há um lugar onde você pode viver uma vida desfrutando de proteção, de cuidado, de livramento, de provisão. Há um lugar onde você pode descansar nele, sabe? Há um lugar onde as tuas orações são respondidas. Há um lugar onde a tua salvação é garantida, apesar dos nossos erros e das nossas falhas. Há um lugar onde a graça abunda, onde abundou o pecado. Há um lugar onde é possível viver uma vida de paz em meio ao caos. Há um lugar, e esse lugar é na presença dele. Esse lugar é na casa dele. Esse lugar é a sombra dele. Aleluia! Há um lugar de descanso. Esse lugar que você sempre sonhou, ele existe. Há um lugar. Você só precisa ter coragem de habitar nele. Deixar de ser um visitante, deixar de ser um religioso e começar a ter uma vida de intimidade com ele, de estar perto dele todos os dias. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Sim, Pai. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Sim. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu creio. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu quero fazer 2 desafios essa noite. O primeiro desafio que eu quero fazer é para você que já habita na casa dele, mas apenas visita a presença dele. Você não tem uma vida diária de intimidade com ele. Mas a partir de hoje você entendeu que todas essas promessas é para quem habita, para quem está em casa todos os dias, para quem mora na presença dele. E você quer voltar a ter uma vida de intimidade, de oração, de leitura da palavra, de jejum. Você quer voltar a ter um relacionamento de intimidade com ele. Eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Você precisa melhorar. Pastor, eu tenho, mas não como deveria ser. Sabe, eu não sou um habitante. Eu preciso estar mais presente em casa. Eu preciso estar mais presente com ele. Sai do teu lugar e vem. Se você entende que não está tendo a sua vida de intimidade ideal com ele, sai do teu lugar. Sabe, para de contar historinha para você mesmo e vem. Para de mentir para você mesmo e vem. Sabe, enfrenta, não há mal nenhum em reconhecer que nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Primeira coisa para que Deus mude uma realidade é um arrependimento, é reconhecer que estamos falhando. Se você reconhece que precisa orar mais, venha. Se reconhece que precisa ler mais a Bíblia, venha. Se reconhece que precisa congregar mais, venha. Se reconhece que precisa jejuar mais, venha. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe quem foi a primeira pessoa que Deus falou através dessa palavra? Comigo. A primeira pessoa que decidiu que precisava, sabe, estar mais presente. Pastor, mas o senhor, claro, que às vezes a gente vai sendo envolvido pelo ativismo do ministério e a gente esquece que o lugar mais importante é o lugar de intimidade com ele. Aí você começa a negociar, aí você começa a se tornar um religioso, você começa a se tornar um ativista religioso.
Eu disse: Deus, a primeira pessoa que só está falando é comigo. Eu preciso ter mais intimidade contigo. Se você reconhece que precisa habitar, talvez você venha visitando a presença dele em alguns momentos, mas ele quer estar contigo todos os dias. Essa foi a promessa dele. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, desde que nós desejemos que ele esteja conosco. Sua intimidade precisa melhorar. Venha, venha que hoje Deus começa a mudar essa história. E essas promessas vão se tornar, você vai se tornar herdeiro dessas promessas. Pode vir, querido, pode vir. Se o Espírito Santo